Olá, que Deus abençoe a todos. Antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você com todo carinho, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal e peço também que você separe também um pedacinho de pão que depois da mensagem nós iremos invocar o poder de Deus. Vamos para a mensagem? 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. O que Deus vai nos falar nessa noite é algo precioso. Acompanha, por favor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. O que tinha acontecido? O profeta Elias desafiou os profetas de Baal e de Aserá. E aí ele levou todo mundo para o vale e fez um desafio. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E aí, resumindo a história, só o Deus de Elias respondeu com fogo, e todos os profetas de Baal e de Aserá, todos eles morreram. Eram um total de 900 profetas, todos eles foram mortos. Por quê? Porque eles pregavam um Deus de mentira. Hoje em dia tem muita gente pregando um Deus, muitas religiões pregando um Deus de mentira, um Deus que não existe. Porque o Deus verdadeiro está na palavra de Deus. Eu quero seguir a Deus, eu vou seguir a Deus na palavra. Não tem outro caminho. Ah, mas eu gosto da religião tal, religião A, religião B. Eles fazem caridade, mas não é suficiente. Porque o poder de Deus só se manifesta na palavra de Deus. Você vê, quem é de Deus permaneceu. Teve Covid, aí teve um monte de praga, ou não é? E Deus, Ele nos guarda das doenças, Ele nos guarda dos acidentes, Ele nos guarda, Ele nos livra do mal. A palavra de Deus fala: cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não será o quê? Atingido. Então Deus, Ele te guarda. Firma a sua fé na palavra de Deus e não tenha medo. Daqui a pouco nós iremos orar em prol da saúde. E eu peço para você que está nos ouvindo, separe um pedacinho de pão, que depois da mensagem eu vou orar e vou consagrar esse pão. E eu tenho certeza que através desse pão e através da oração, Deus vai fazer um milagre na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Continuando aqui, versículo 2, ó. Por isso Jezabel era uma mulher endemoniada, era usada pelo diabo. Essa mulher, ela jurou que ia matar Elias. Jurou. Sabe o que aconteceu com Elias? Elias não morreu, foi arrebatado. A carruagem de fogo veio, pegou ele e levou para o céu. Elias não passou pela morte. Você vê, essa endemoniada ameaçou ele, dizendo que ia matar ele, e não aconteceu nada disso. Talvez você está passando por debaixo de ameaça. Não vai acontecer nada com você. Firma a sua fé. Da mesma forma que não aconteceu nada com Elias, também não vai acontecer nada com você. Continuando, é só acompanhar. Vou ler de novo, versículo 2, ó. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que Deus me castigue com todo o rigor, se amanhã esta hora não fizer com a sua vida o que você fez com as dele. E Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Você vê que o que aconteceu aqui, ó. Elias, ele recebeu o que? Uma ameaça de morte de Jezabel. Você vê que o diabo, repara só, o diabo ele sempre levanta alguma coisa para nos ameaçar. Às vezes é uma doença, às vezes é um problema financeiro, uma dívida alta que você não tem condição para pagar. Às vezes é um problema na vida sentimental.
Às vezes é um problema na família, alguém está doente na sua família. Você vê que o diabo, ele a todo momento, ele está sempre tentando levantar alguma coisa para te ameaçar. E aí o que aconteceu? No caso de Elias aqui, Jezabel estava ameaçando a matar ele. E aí olha o que aconteceu. Repetindo, versículo 3: Elias teve medo e fugiu para salvar sua própria vida, porque é natural do ser humano, diante de uma ameaça de morte, você ter o quê? Você ter medo, porque Jezabel era uma rainha, era uma autoridade. Então, é natural você ter medo, mas a gente não pode se entregar ao medo. E foi o caso de Elias. Elias se entregou ao medo, E quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia e chegou onde havia uma giaste e sentou debaixo dela. Giaste era uma árvore. Ele sentou debaixo de uma árvore, sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Você vê que Elias estava tão cansado que ele pediu para Deus para morrer. E às vezes eu pergunto para você, tem hora que a gente cansa. Às vezes os problemas são tão grandes que tem hora que cansa. E talvez você fez até essa oração aqui para que Elias fez: Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. Porque você está já no limite. Você chegou no limite. E é quando a gente chega no limite, a gente precisa urgentemente da ajuda de Deus. Porque se Deus não manifestar o poder dele na nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem hora na nossa vida que não vai ter como empurrar com a barriga. Ou Deus é com a gente ou ele não é. Talvez a pessoa perdeu o emprego, e aí o familiar põe o dedo na cara dela e fala assim: e agora? Como é que você vai fazer? E aí ela, sendo de Deus, ela vai declarar: o meu Redentor vive, eu não vou perecer, porque Deus é comigo. Fechou uma porta para mim, Deus vai abrir mais 7. Eu não vou me prostrar diante desse problema. Eu não vou me entregar diante disso. E a realidade é que muita gente tem se entregado diante do problema, tem se entregado diante das dificuldades, tem se entregado diante das enfermidades, porque infelizmente muitas pessoas têm se entregado às enfermidades e têm partido antes do tempo. Então nós temos que lutar, nós temos que reagir. E temos que abrir o nosso coração para Deus. Quando a gente chega no limite, é a hora da gente levantar um clamor a Deus. É na hora desse clamor. Vamos lá em Jeremias, rapidamente. Estamos aqui no versículo 4. Deixa marcado aí na sua Bíblia. Vamos lá em Jeremias. Jeremias capítulo 3, capítulo 33. Jeremias 33, versículo 3. Olha o que diz, clama a mim, versículo 3, clama a mim, Jeremias 33, 3. Clama a mim e eu responderei e direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Olha só, Deus, ele vai, quando a gente clama a Deus de todo o nosso coração, Deus ele revela para a gente coisas grandes. Porque o que Deus ele prepara para a gente é um futuro de sucesso, um futuro de bênçãos. Mas a realidade é que muitas das vezes a pessoa não consegue alcançar
a grandiosidade de Deus, porque muitas das vezes não quer ouvir a voz de Deus, porque só ouve a voz de Deus quem é humilde. E infelizmente, dentro das igrejas, infelizmente tem muita gente orgulhosa que não quer ouvir a voz de Deus, ela quer fazer do jeito dela. Talvez ela está dentro da igreja, não está nem em pecado, mas não está fazendo do jeito de Deus, está fazendo do jeito dela. Deus está mandando ela fazer uma coisa, mas ela não faz, ela faz outra. E isso acaba impedindo ela de receber a bênção. E aí se explica porque muita gente está dentro da igreja há anos e a vida não muda. Por quê? Porque a pessoa não quer fazer do jeito de Deus, ela quer fazer do jeito dela. Vamos voltar aqui, lá para 1 Reis. Vamos voltar lá, 1 Reis 19. Voltar lá em Elias. Depois você lê o capítulo todo na sua casa. É 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Ó, vamos ler de novo o 4. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou aonde havia a giesta, que era uma árvore, e sentou-se debaixo dela e orou, pediu a morte. Já tive o bastante, Senhor. Olha o que Elias falou para Deus: já tive o bastante, Senhor, tira-me a vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou e tomou dele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Versículo 8. Então ele se levantou e comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Você vê que ele recebeu o pão e a água de um anjo. E o que aconteceu? Ele andou 40 dias e 40 noites. Sabe lá o que é isso? Andar 40 dias e 40 noites. Você vê que o poder de Deus tinha que estar nele, porque nenhum ser humano aguenta andar 40 dias e 40 noites. É ou não é verdade? Então, para resolver esse problema que você está enfrentando, você precisa do sobrenatural. Você precisa do poder de Deus, porque foi o poder de Deus aqui que fez Elias viver o sobrenatural. A gente tem que buscar isso de Deus. Amém? Viver o sobrenatural, buscar a Deus de todo o coração, expulsar o mal, usar o nome de Jesus com autoridade, expulsar o mal. Meu Deus, arranca todo o mal da minha vida, arranca todo o mal do meu corpo, toda a enfermidade, toda a praga. Se alguém fez algum feitiço contra mim, eu quebro agora no nome de Jesus, porque infelizmente hoje tem muita gente que sofre por causa de um feitiço. A pessoa está imacumbada e ela precisa do sobrenatural, ela precisa de uma libertação de Deus, porque infelizmente a pessoa, por causa de um feitiço, ela carrega um demônio junto com ela, e ela precisa se libertar, ela precisa da libertação de Deus. Você vê, tem gente que não consegue ser feliz na vida sentimental. Por quê? Porque ela foi vítima de um trabalho. Sabia disso? Existem casos assim,
E ela precisa de quê? De libertação. Ela precisa do poder de Deus. Ela precisa buscar. Ela não pode aceitar isso, porque Deus não fez você para sofrer em nenhuma área. Deus não fez você para ser miserável. Deus fez você para ser próspero, para ter o do bom e do melhor. Deus fez você para viver feliz na vida sentimental. Tem gente que fala assim: vou ficar para a titia. Quem vai ficar para a titia é o diabo. Você vai ser feliz porque Deus vai botar uma pessoa de Deus do seu lado. Pastor, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Não, pobre é o diabo. Deus vai te dar o melhor. Não aceita isso não. Eu não estou falando aqui teologia da prosperidade, não estou falando nada disso, mas você não pode aceitar a miséria. Você tem que buscar de Deus a abundância. Você tem que buscar de Deus o melhor. Tomar posse da bênção de Deus, porque coloca uma coisa no coração: a gente é aquilo que a gente aceita ser. Se a gente aceitar a derrota, a gente vai viver na derrota e vai sofrer, porque não tem como a pessoa ser feliz vivendo na derrota. Tudo dá errado para ela, tem alguma coisa errada. E por que tudo dá errado? Porque ela carrega um espírito, e esse espírito tem que ser arrancado, tem que ser expulso pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Nós não podemos aceitar. As pessoas, elas têm aceitado o problema e têm sofrido. Não, você tem que se colocar no seu lugar. Não, eu sou de Deus e eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu sou de Deus, Deus me chamou para vencer. A gente tem que ter duas coisas no nosso coração: eu vou glorificar a Deus e vou ajudar a obra de Deus. Quando você tem desses dois objetivos dentro do coração, primeiro, a minha vitória é para a glória de Deus e para ajudar a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa. Mas teve um escândalo que um pastor da igreja tal, ele roubou o dinheiro da igreja. Ele vai dar contas a Deus, mas nós não podemos generalizar, porque a maioria dos pastores são sérios, a maioria das igrejas são sérias, e nós não podemos generalizar, porque um erra e achar que todo mundo erra. Não é assim que funciona. Porque a pessoa que faz isso, ela é injusta diante de Deus. E a palavra de Deus nos ensina lá em Salmos capítulo 9, que fala que a base do trono de Deus é justiça. Deus é justo. Você não pode pagar pelo erro de ninguém. E infelizmente, às vezes, os pastores pagam pelo erro de alguns pastores que erram. Então, nós temos que ter essa consciência. Temos que ser justo. Amém? A palavra de Deus fala lá em Salmos, versículo 34. Depois você lê em casa. Depois, se você quiser anotar, anota aí no papel e depois você medita. Salmos 39, que diz assim, muitas são aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Deus, ele promete livrar o quê? Quem vive em justiça. Quem vive em justiça. Por isso nós não podemos aceitar ser injusto, porque a pessoa injusta se afasta de Deus. Amém? E voltando aqui para concluir, Elias viveu o sobrenatural. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. O anjo mandou ele comer o pão e beber a água. Eu pergunto para você, se ele não tivesse comido do pão e bebido da água, ele ia viver o sobrenatural? Não. Então a gente aprende duas coisas aqui: buscar a Deus em primeiro lugar e obedecer a Deus. Mas infelizmente as pessoas não querem obedecer a Deus. Elas querem fazer do jeito dela. E eu falo uma coisa para você com toda certeza: quando você obedece a Deus, você vai viver coisas que você não imagina.
Guarda uma coisa no seu coração: os melhores dias da tua vida estão por vir, se você obedecer a Deus, se você tem um compromisso com Deus na palavra, se você sabe que é errado, você não faz, você respeita a palavra. A prostituição é pecado, e aí, por você ter uma vida com Deus na palavra, você não se prostitui, por causa que você tem respeito a Deus e respeito à palavra. Por isso que você não se prostitui, porque a tentação vem para todo mundo. E se você quer ter uma vida com Deus, você vai ter que resistir à tentação, você vai ter que obedecer a Deus, porque a vida com Deus é na obediência, não tem outro caminho. Tem gente que se esconde atrás, né? Ah, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou bispo. Deus é com quem obedece. Talvez você não tenha título nenhum na igreja, mas se você obedece, pode ter certeza, Deus é contigo, os anjos de Deus é contigo. Agora, infelizmente, tem muita gente que tem título na igreja, mas não obedece, e a realidade é que ela tem aparência de ser de Deus, mas não é de Deus coisíssima nenhuma. Então não tenha aparência, seja de Deus, e para ser de Deus tem que obedecer. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer um milagre, você tem que obedecer. Por isso que às vezes é uma luta a gente queimar a vontade da nossa carne, porque a vontade da nossa carne é não obedecer. E a gente tem que se esforçar para o quê? Para obedecer e para viver uma vida feliz, porque a bênção, o milagre, o sobrenatural que Elias viveu, começou o quê? Na obediência. O anjo falou para ele: coma e beba da água, e ele foi lá, comeu e bebeu, e ele viveu o sobrenatural, andou 40 dias e 40 noites. Sabe lá o que é isso? Nenhum ser humano consegue se manter caminhando durante tanto tempo. Então, guarda isso no seu coração. Talvez você está desanimado, como Elias estava, e ele pediu até a morte. Você vê que Elias aqui estava num quadro de depressão. O que é a depressão? É a tristeza profunda da alma. A pessoa quer se matar. Muita gente morre hoje em dia porque ela está deprimida. Ela está num nível de tristeza tão grande que ela quer tirar sua própria vida. Era esse o caso de Elias aqui. E Elias venceu por quê? Porque ele obedeceu. Ele obedeceu. Talvez você está cansado, está decepcionado, está cansado dos problemas, não aguenta mais, porque é sempre o mesmo problema. Quer ver uma coisa? Uma coisa que cansa a pessoa é sempre o mesmo problema. Aquilo cansa ela. Há anos ela enfrenta o mesmo problema e ela não consegue resolver na força do braço dela. Ela não consegue resolver na força do braço dela. Ela só vai resolver através do poder de Deus. Ela só vai resolver quando ela botar a fé dela em prática. E aí ela colocando a fé dela em prática, a vida dela vai mudar. Amém? Vamos orar agora? Eu peço para você que está em casa, separa lá, dá um pause no vídeo e vai lá, pega um pedacinho de pão, que nesse momento nós iremos fazer a oração. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu me coloco agora de joelho, meu Deus, e clamo, meu Deus, por essa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, que o Senhor venha com o teu poder agora. Meu Deus, que o Senhor venha penetrar, meu Deus, na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, opera com o teu poder, meu Deus. Opera com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. E
eu te peço agora que o Senhor venha agora arrancando todo o mal, arrancando agora toda a depressão, toda a tristeza, espírito maligno, sai daí agora, em nome de Jesus. Meu Deus, vai queimando agora, Jesus vai queimando agora todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Sai daí agora, sai da casa dessa pessoa agora, sai da vida dela. Você, demônio, que está por trás dessa tristeza, você que tem colocado no coração dela a vontade de se suicidar, eu te repreendo agora e ordeno, sai daí agora, anda, em nome de Jesus. Meu Deus, queima, meu Deus, vai queimando agora todo o mal, vai queimando agora tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, sai, repita assim comigo: todo o mal da minha vida, do meu corpo, agora, em nome de Jesus, diga sai no nome de Jesus. Levanta o pãozinho para os céus. Meu Deus, eu consagro esse pão, meu Deus, que quando essa pessoa comer esse pão, ela venha receber do Senhor força, ela venha receber do Senhor renovo. Oh, meu Deus, eu consagro esse pão no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pode comer desse pão com fé, pode comer agora em nome de Jesus, e receba o milagre, receba a bênção no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.